Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, a menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado. Olá pessoal, P4BLA Gustavo. Nesse vídeo a gente não vamos esgotar o assunto sobre radioamadorismo digital, mas dar uma pincelada, tá, para ajudar os colegas que estão chegando. Tem muitos colegas experientes no analógico aí, que tem muitos anos de radioamadorismo, mas estão chegando no digital agora. E estão encontrando muita dificuldade, muita dúvida, e as informações estão soltas, tem muita informação espalhada. Então, nesse vídeo eu vou tentar agrupar essas informações para ajudar esse colega radioamador que está chegando agora. E também ajudar o colega que tem interesse de ser radioamador, né? A gente percebe agora que tem muita gente chegando, muita gente nova chegando com interesse de ser radioamador e não sabe o que tem que fazer. Bem, você precisa se inscrever na Anatel e fazer uma prova simples de eletrônica e de ética. Você estuda lá as questões, faz a prova e tira o certificado de operador de estação de rádio, que se chama COER. Com esse documento, com o COER, você consegue cadastrar na Anatel uma licença de radioamador. Com essa licença de radioamador, você tira um prefixo de radioamador. Por exemplo, o meu prefixo é P4BLA, Bravo Lima Alfa. Esse é o meu prefixo. Tá? E com o COER e com o prefixo, você vai num site chamado radioid.net e consegue tirar um identificador digital, que ele chama de ID-DMR. Esse identificador digital é como se fosse um número de telefone. Tá? É o número que você vai programar os canais para você falar no seu rádio digital. Você vai comprar um rádio digital, um ok-tok. Tá? O preço do rádio digital, você encontra rádio digital por R$300 e você programa os canais nesse rádio digital e pode falar, vai falar no mundo todo, vai falar em todo o Brasil, no Japão. Eu tenho um amigo aí que a gente conversa, o Maurício, ele está no Japão e a gente se fala como se estivesse aqui ao lado. Tá? Então eu coloquei o site da Anatel aí para quem quiser fazer inscrição para o COER, para tirar o COER. Tá? E o colega que não tem licença, o colega que não é radioamador ainda, ele pode escutar o serviço de radioamador. Tá? Não existe nenhum impedimento que você participe, que você ouça o radioamador. Então tem um site chamado Roseline, que eu coloquei o endereço aí, https://rose.brandmaster.network, de instalar o Roseline, tá? E participar, escutar as conversas todas, as rodadas dos radioamadores, ok? Bem, o que acontece? No meio ideal, quando você tem um meio ideal, numa comunicação analógica, é tranquilo, né? A consegue falar com B, com um sinal claro, alto, cristalino, tranquilo. Mas quando começa a ter interferência, quando você começa a ter interferência eletromagnética, quando você começa a ter problemas de propagação, quando você começa a ter problema de interferência de motores elétricos, a informação de A não chega a B. A informação ela chega degradada. Tá? Então o rádio digital é uma inovação que não tem como fugir dela, tá? Ela chegou para ficar. Tá? Ele é mais eficiente, mais versátil, ele é mais barato, ele é mais seguro e bem mais tranquilo de instalar. O rádio analógico você tem que instalar grandes antenas. É claro que o radioamadorismo é um hobby que muitas pessoas praticam e muitas pessoas estão chegando agora, mas ele é um hobby um pouco mais trabalhoso. O rádio digital é mais simples, você compra um HT, um ok-tok desse aí, R$300, um ponto de acesso, um hotspot, você conecta a uma repetidora e já consegue falar o mundo todo. Tá? Então essa é a diferença aí do analógico para o digital. E o protocolo DMR ele foi criado em 2005 por um grupo chamado Instituto de Normas Europeias de Telecomunicações. Na verdade, a Motorola tinha interesses comerciais, eles queriam vender rádio. Então precisavam de um protocolo eficiente, que ocupasse pouco espaço radioelétrico,
tá? E que fosse muito eficiente, imune a ruído. E aí esse grupo se reuniu e criou o padrão DMR em 2005. Esse padrão deu tão certo, foi um padrão tão eficiente, e com a vantagem dele ser um padrão aberto, quer dizer, qualquer empresa poderia fabricar, o que não acontecia com a Icom, o que não acontecia com a IAESO, que são excelentes marcas de equipamentos de radioamadores, mas eles têm patentes, só eles que podem fabricar. Então o preço de um rádio IAESO, um rádio Icom, é caríssimo. Tá? O que acontece? O DMR chegou com 1/3 do valor de um rádio para radioamador IAESO. É claro que o rádio IAESO tem lá as suas vantagens, as suas qualificações, sem dúvida alguma. Mas hoje o digital está ganhando muito espaço. Tá? O DMR está avançando bastante, a qualidade do áudio é muito bom, tá? Ele tem ganho bastante espaço. Ele usa uma multiplexação TDMA, que é Time Division Multiplex Access. O modulador é 4FSK com correção de erro FEC. Esse aí é o protocolo DMR. Tá? O protocolo ele é baseado aí na ideia do protocolo TCP/IP. É uma coisa bem avançada, tá? E ele garante aí a qualidade do sinal e garante também correção de erro em caso de alguns erros que possam acontecer. Além de ter uma eficiência energética maior, porque como ele opera em TDMA, ele liga e desliga o transmissor, liga e desliga o transmissor. Então, no mesmo intervalo de tempo que você está falando no analógico, o rádio analógico consome mais bateria do que o rádio digital. O rádio digital ele consome menos bateria. E o padrão DMR já é utilizado por 15 milhões de pessoas no mundo, porque ele é um padrão que não foi produzido para o radioamadorismo, ele foi produzido para a indústria. Né? A ideia quando a Motorola pediu para a ETSI criar esse padrão, o interesse era comercial. Tá? Só que o padrão deu tão certo que foi para o radioamadorismo. E no radioamadorismo foi criada uma rede mundial de radioamadores, onde o principal protocolo utilizado é o DMR. Você tem YSF, você tem P25, você tem outros protocolos, mas o DMR é o protocolo mais utilizado. Tá? Então o protocolo DMR ele tem um negócio chamado FEC, que é uma técnica desenvolvida para identificar e corrigir uma determinada quantidade de erros transmitidos. Então, mesmo que a informação saia errada, ele corrige na recepção. Ele tem um recurso, o protocolo tem um recurso para garantir a correção de erro. Isso acaba fazendo com que a qualidade da comunicação seja melhor. O alcance de um rádio digital é bem superior ao alcance de um rádio analógico. Tá? O pessoal que usa FT8 já sabe disso. Né? Você não escuta praticamente o sinal FT8 e você consegue decodificar ele digitalmente. Então o DMR é a mesma coisa. A qualidade do sinal DMR é bem superior à qualidade do sinal analógico. Inclusive o pessoal no exterior faz muito SOTA com o DMR. Aqui no Brasil eu não vi ainda, mas eu acho que o pessoal vai começar a fazer também. Então o protocolo DMR usa esse padrão aí, é TSI, TS102, e se alguém quiser mais informação, tem um site aí, www.etsi.org. Modulação 4FSK com correção de erro FEC e usa multiplexação TDMA, Time Division Multiplex Access. Usa 2 slots, slot 1 e slot 2. A gente vai falar um pouquinho sobre slot, tentar clarear essa parte de slot, que é uma coisa que gera muita dúvida, né? Bem, existem 2 slots, slot 1 e slot 2. Cada slot tem 30 milissegundos. Quer dizer, ele pulsa 30 vezes por segundo. Né? Então você tem o slot 1, 30 milissegundos, aí um intervalo vazio, um intervalo de off de 2,5 milissegundos, depois mais 30 milissegundos. Esse é um quadro, é um frame TDMA. Tá? A bateria de um rádio
DMR dura 40% a mais que a bateria de um rádio analógico, pela característica do TDMA. Eu coloquei um exemplo aí para tentar explicar isso para vocês. Imagina que você tem dois HTs, dois rádios digitais. Esses rádios digitais estão sintonizados em uma repetidora digital, tá? Então você tem dois rádios digitais sintonizados em uma repetidora digital, em VHF ou UHF, em RF mesmo, né? Então você está com os dois desligados, os dois no modo de recepção. No modo de recepção, ele fica numa condição chamada standby. Ele consome bem menos energia. Tá? O protocolo determina isso, o protocolo recomenda isso, que o rádio consuma menos energia. Tá? Isso acaba ajudando a bateria durar mais tempo. Tá? Aí vamos supor que você começa a transmitir com o HT1, o rádio 1. Quando você transmite, ele transmite 30 milissegundos, para mais 30 milissegundos. Transmite 30 milissegundos, para 30 milissegundos. Transmite 30 milissegundos. Aí você fala assim, pô, mas isso não vai, eu não vou notar, não vou perceber isso. Não vai perceber porque tem um buffer, né? Esse buffer ele faz com que você não consiga notar essa... Você tem um vocoder e um buffer. Esse buffer acaba fazendo com que você não perceba essas 30 cortes por segundo que acontece, tá? 30 milissegundos. Mas, na verdade, o rádio deixou de transmitir durante a metade do tempo. Isso faz com que a bateria dure mais. Então, aqui, ó, essa situação, o rádio HT1 está no slot 1, transmitindo lá na TG, que é o Talk Grupo, que é o canal que a gente chama de TG, Talk Grupo, 724, no slot 1. Ele fez uma transmissão de 30 milissegundos, parou 30 milissegundos, depois fez outra de 30 milissegundos, parou mais 30 milissegundos, e aí ele vai enviando os pacotes de voz, os pedacinhos da voz. Tá? Esses pedacinhos da voz é que vão, de forma sincronizada, chegar até a Brandmaster. Tá? Esse é o protocolo DMR. Tá? Ele funciona dessa forma, ele foi concebido dessa forma. Aí como é que ele sabe certinho o momento de um transmitir e o outro transmitir? É porque tem um sincronismo. Quando você aperta o PTT do rádio, o primeiro sinalzinho que vai é um sinal de sincronismo. Então você sincroniza a repetidora ou sincroniza ao hotspot, tá? O seu rádio. Ele fica sincronizado, por isso que você consegue transmitir exatamente no intervalo de tempo destinado para você transmitir. Aqui é outro exemplo. Vamos supor que o slot 1 agora está off. Então ele entrou em stand-by, ele entrou no modo de economia de energia, vamos dizer assim. E o HT número 2 começou a transmitir no slot 2. Tá? Ele tá na TG 724942. O pessoal sabe que é NetBR, né? Que a gente tem aí uma rodada semanal nessa TG, que chama NetBR. Então tá aí, ó, está transmitindo no slot 2, tá? Então ele transmite 30 milissegundos, para de transmitir 30 milissegundos, transmite mais 30 milissegundos, para de transmitir 30 milissegundos, transmite 30 milissegundos, para mais 30 milissegundos. Então com isso, nesse intervalo de tempo aqui, ele ficou a metade do tempo desligado. Com isso, acaba fazendo com que você tenha 50% de eficiência energética. Tá? Então, ele economiza energia porque ele não transmite o tempo todo. Tá? E o buffer, ele acaba recuperando vamos dizer assim, esse vazio que fica. E você não percebe na transmissão. Agora, uma terceira situação. Vamos supor que as duas TGs estão funcionando. Você está com a repetidora, com os dois slots funcionando, slot 1 e slot 2. Tem um colega com um HT no 724 e tem outro colega com HT no 724942. Observa que os dois estão operando na mesma frequência. A frequência é a mesma. Tá? O que muda é o tempo de transmissão. Então, por exemplo, o 724 está no slot 1, ele transmite, aí ele para. Quando ele para, entra o slot 2. Aí ele para,
aí entra o slot 1, aí ele para, aí entra o slot 2, aí ele para, entra o slot 1. E assim vai, ó, slot 1, slot 2, slot 1, slot 2, slot 1, slot 2. Mas como é que ele consegue transmitir isso certinho, sem um passar por cima do outro? Porque existe o sincronismo perfeito, que é feito pela repetidora ou pelo hotspot, tá? Então, dessa forma, você, na mesma frequência, na repetidora, você consegue falar no slot 1 e no slot 2 ao mesmo tempo. Isso acontece na sua casa também. Se você tiver um hotspot, você pode, com um HT, estar no slot 1 e outro HT está no slot 2. Você escuta duas conversações simultâneas, um em cada slot. Tá? Por isso, o rádio tem 50% do tempo desligado. Isso aí afeta bastante a eficiência energética dele, quer dizer, a bateria dura bem mais, tá? Pelo fato dele não ficar ligado o tempo todo. O Color Code é outro ponto aí que os colegas têm dúvida, né? Esse código de cores, a gente pode fazer uma analogia com o subtom da repetidora analógica. Você não precisa ter um subtom para abrir a repetidora e começar a falar. No DMR é a mesma coisa, você precisa ter um Color Code que sempre vai ser igual a 1, Color Code 1, então é só você lembrar que Color Code tem que ser igual a 1, mas você tem que programar para poder abrir a repetidora. Se você não programar o Color Code, você não vai conseguir abrir a repetidora. Tá? Então o Color Code 1 é o Color Code que a gente usa no DMR. Tá? E o slot pode ser o slot 1, se você estiver falando no 724. Nos outros, nas outras TGs, nas demais TGs, você sempre vai usar o slot 2. Tá? Então, essa é a diferença, slot 1 e slot 2. Tá? Espero que tenha ficado claro. Então, como eu disse, o SOTA ele pode ser utilizado, o DMR pode ser utilizado no SOTA e com eficiência muito maior, porque o alcance vai ser maior. O alcance do rádio digital é muito maior do que o alcance do rádio analógico. E o DMR, o rádio digital, é um mix de rádio analógico com rádio digital. Você vê que a parte de RF é a mesma. Você tem um transmissor, um transceptor de FM, tá? Conectado a uma parte digital, que roda um protocolo DMR. Tá? Então você pode sim utilizar o rádio DMR no SOTA para fazer aí, contatos ponto a ponto de longa distância. E fica muito bom, a qualidade muito boa do sinal. Bem, aí está a rede mundial de radioamadores, essa aí é a rede Brandmaster. Então, o que acontece? Para você organizar o DMR, para que você possa ter salas de conversação organizadas, foi criado aí a Brandmaster Mundial. A Brandmaster Mundial, ela tem 48 servidores, tá? São servidores espalhados por todo o mundo. Então você tem do Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia. Então você tem servidores espalhados no mundo todo. Esses servidores eles ficam instalados em data centers, que são infraestruturas que têm energia, ar-condicionado, que têm manutenção 24 horas, que tem troca de sobressalente se precisar. Então é um serviço no Brasil novo, agora chamado Data Center. Então lá ficam os servidores da Brandmaster Brasil, os servidores em São Paulo, tá? Um data center em São Paulo. Tá? E essa aí é a rede Brandmaster. Veja que tem 16 mil hotspots, mais de 16 mil hotspots, 5 mil e quase 5.700 repetidoras e os 48 servidores. Tá? Aí é um pouquinho mais de detalhe do servidor Brandmaster Brasil. No servidor Brandmaster Brasil, que está instalado num data center em São Paulo, você tem aí 8 servidores integrados. Um servidor para DMR, outro para D-Star, um para C4FM Brasil, outro para C4FM Bahia, dashboard, o podcast, website e aplicativos. Não sei se já foi atualizado, se aumentou o número de servidores, tá? Mas essa fonte aí é da dvbrasil.com.br. Para você poder falar nas salas de conversação com o seu rádio digital, você precisa fazer uma programação. Essa programação
no seu rádio digital é feita com um programa chamado CPS. Esse programa geralmente o fabricante fornece o programa e o cabo de programação. E aí você consegue programar no seu rádio quais são as salas de conversação que você tem interesse de conversar. Por exemplo, aqui no Brasil, tudo isso aqui são salas de conversação, tá? Então você tem lá no Amazonas, você tem em Pará. Não significa que essa sala esteja no Amazonas, não. A configuração dessa sala ela fica no data center de São Paulo. Então, lá dentro do servidor DMR, no data center de São Paulo, foi montada essa configuração. Tá? Então, as pessoas, os colegas que são lá de Manaus, de Amazonas, procuram usar a TG Amazonas, tá? Assim como os colegas de Minas Gerais procuram usar a TG Minas Gerais, assim como os colegas de São Paulo procuram usar a TG de São Paulo. Apesar de tudo, todas elas estarem montadas no servidor que fica no data center em São Paulo. Tá? Não significa que você tenha lá em Manaus um servidor que é o 7413. Não é isso. Tá? Diferente da repetidora. Já a repetidora fica, sim, na cidade. Então, por exemplo, você tem aqui, lá na cidade de Votuporanga, o colega lá da cidade de Votuporanga, ele montou lá uma repetidora, ele montou uma antena, ele escolheu um ponto alto, ele fez uma repetidora digital conectada à internet, que você pode chegar com o seu HT, com o seu rádio lá e acessar a Brandmaster através dessa repetidora. Então, mas para isso você tem que sintonizar a frequência da repetidora. E a frequência da repetidora está aqui, ó. Está nessa tabela. Então, nessa tabela você tem todas as repetidoras que estão no Brasil inteiro. Então, vamos supor, você foi lá para Caruaru. Você está lá em Caruaru, você vai sintonizar o seu rádio na frequência da repetidora de Caruaru, tá? E acessar a Brandmaster através da repetidora de Caruaru. Tá? Se você tiver o hotspot, você pode usar o seu hotspot, que é o seu ponto de acesso, para acessar a rede Brandmaster também. Tá? Então, é duas formas de você acessar. Ou você acessa pela repetidora, ou você acessa pelo ponto de acesso, que é o hotspot, que é o ponto de acesso. Tá? Então, aí está o exemplo. Ó. É o acesso através do hotspot. Então, a pessoa tem lá o seu rádio digital. Em RF, ele se comunica com o hotspot. Isso aqui em VHF ou UHF, se comunica com o hotspot. Esse hotspot tem uma conexão com a internet, utilizando o protocolo TCP/IP. E a internet está conectada à rede Brandmaster através do data center em São Paulo. Tá? Aquele data center que eu mostrei em São Paulo, que tem os 8 servidores. Daí você consegue entrar na rede Brandmaster mundial. Então, quando você fala na sua cidade, você pode ser ouvido no mundo todo. Qualquer pessoa na rede Brandmaster pode te ouvir. Tá? Então, essa é o ponto de acesso através do hotspot. E você pode também acessar através de uma repetidora, como eu falei. Tem um colega montou uma infraestrutura, colocou uma torre, botou uma antena, botou um rádio, botou lá uma ligação com a internet, uma parte digital ligada à internet e ligada à Brandmaster. Então você, quando acessa via RF a repetidora, você entra na rede mundial de radioamadores Brandmaster, tá? pela RF da repetidora. Então essa é outra forma de você acessar. Aí são os eventos semanais de segunda a domingo. É interessante, tem muitos eventos aí. Você pode escutar no Roseline também. Se você não for radioamador, você pode ouvir no Roseline. Tá? Agradeço a participação de todos. Até o próximo vídeo. Valeu!